O Rica tá sentado ali. O Rica é da igreja do Vitor Azevedo de São Paulo, mas o Luca é de Londres. Deus tem usado ele muito lá, como evangelismo em shows, em eventos e pregações, mas nasceu no interior de São Paulo. Enfim, se você quiser falar da sua vida, você fala. Eu quero só orar por você, abençoar você e dizer que nós estamos felizes de receber você aqui. Pai, obrigado pela vida do Luca. Obrigado por essa semente de avivamento, de graça, de poder, de bondade, de leveza que ele carrega. Obrigado pela coragem que o Senhor tem dado a ele. Nós queremos te pedir que isso possa ser repartido, compartilhado aqui nesta igreja hoje, que nós possamos sair carregando sementes que transformem nações, cidades. Pai, Cristo em nós possa ser servido e vivido como realmente a esperança da glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, tudo bem? Pastor, achei que o senhor ia orar pelos jovens, chamou o Rica aqui em cima para orar por ele, não entendi nada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando o pessoal encontra a gente viaja muito aí, servindo ao Senhor, eles dão 30 anos para mim, 25 para ele. Eu fico revoltado. Eu vou contar a sua idade aqui agora, vou contar. Ele tem 41 anos, mano. Aí os caras falam que eu sou mais velho que ele. Tá maluco? Mas glória a Deus, é um prazer estar com vocês. Vou começar a fazer isso todo culto agora. Daí ninguém me dá mais de 30 anos agora. Tenho 25 anos, viu? Eu sei que eu tô com essa cara de acabado aqui. Mas é a estrada que faz isso com a gente, é a missão. Mas é um privilégio estar aqui. A gente está numa maratona aí pregando. Esteve aqui no primeiro culto, foi uma bênção. Eu acredito que Deus quer falar conosco. Eu sou grato a Deus por receber minha família que está aqui, que vieram aqui. E Deus é muito bom, não é mesmo? Estou bem mais acordado agora do que no primeiro culto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa missão como igreja. O Gabriel falou, a gente está na Inglaterra, reevangelizando o continente. Nós ouvimos muito, o Brasil é um fruto daqueles homens, né? O que aconteceu foram os europeus que foram para a América, que vieram para cá, e nós somos um fruto de pessoas que se entregaram ao evangelho mesmo, dos europeus que fizeram isso. Claro que vieram pessoas de outros continentes também, mas principalmente de lá, né? E hoje a Europa passa por um momento um pouco crítico. Mas a gente estava falando aqui, o pastor André estava falando antigamente, como era mais difícil na década de 70, na década de 60, na 70. Como era mais difícil servir ao Senhor aqui no Brasil. E hoje, alguns anos depois, olha o que está acontecendo no Brasil, né? Nós vemos um avivamento, nós vemos igrejas por todos os lugares, nós vemos jovens servindo ao Senhor, não tão jovens assim, né? Ele não viu, graças a Deus. A gente vê e aconteceu, Deus se moveu. Então nós cremos mais uma vez num reavivamento na Europa, como o Senhor vai tocar aquele continente mais uma vez, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 46. Atos 2, 46, diz assim: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Quero dar um ênfase nesse versículo aqui, diz assim: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Essa parte aqui da Bíblia é a primeira vez que Lucas vai relatar no livro de Atos o ajuntamento de pessoas que criam em Jesus. Tanto é que essa parte aqui do capítulo, na minha Bíblia, está escrito a comunidade dos novos convertidos. É um subtítulo que deram essa parte, porque realmente é quando aqueles que criam em Jesus começam a se juntar. E
O que acontece aqui, na verdade, é a aparição daquilo que para mim é o que trouxe mais benefícios para a humanidade depois da vinda de Jesus. Eu não acredito que teve algo mais importante para o desenvolvimento da humanidade, mais importante para o homem do que isso daqui, do que a aparição da igreja de Jesus. Nada trouxe tantos benefícios quanto isso. Sabe, foram os cristãos e o pensamento cristão e o coração cristão que começaram a mudar o mundo. Nós falamos um pouco sobre isso, que foram essas palavras aqui, a vida desses homens que moldaram o pensamento ocidental. Sabe, se hoje um bebê tem valor, é porque esses homens começaram a invadir a sociedade. Porque antigamente, se você for lá em Esparta mesmo, com os guerreiros, quando o bebê nascia, eles nasciam em cima de um penhasco, e se eles olhassem para o bebê e vissem que ele pensasse que ele não fosse um guerreiro, eles jogavam o bebê do penhasco, sem problema nenhum, não tinha valor nenhum. O homem não tinha valor. Quando Paulo começa a pregar o evangelho naqueles lugares, existiam lugares que as pessoas entregavam o coração ainda batendo para os deuses, matavam as pessoas. Sabe, metade da população do Império Romano ali era feita de escravos. Sabe, o homem não tinha esse valor que tem hoje. As pessoas não entendiam que o homem era a imagem e semelhança de Deus. E só passaram a entender porque teve uma influência muito grande dessas pessoas aqui, que se entregaram a Jesus Cristo, que foram alcançadas pelo Evangelho, que tiveram a sua vida iluminada pela luz do Evangelho, pela verdade de Deus. Sabe, foi nos anos 300, a primeira vez que um homem se levantou e falou assim: tem alguma coisa errada. Não é certo que a gente coloque um preço na vida de um homem assim para falar que ele é nosso escravo. E esse homem que se levantou foi um cristão, porque até então era normal. Mas porque alguém começou a entender: opa, pera lá, o homem é feito à imagem de Deus, ele é meu irmão, ele é salvo por Jesus Cristo, ele faz parte da minha família. Não é certo que a gente trate a humanidade assim. E depois do decorrer da história, foi também o pensamento cristão, o coração cristão, que foi moldando aquilo que nós vivemos hoje. Foram os cristãos que combateram mais uma vez a escravidão, a segregação, a fome. Foi da igreja que surgiu os hospitais, que surgiram os orfanatos, porque foi a partir da igreja que começaram a entender o valor do homem. E só entenderam o valor do homem porque entenderam o valor que Deus dava ao homem, entregando o seu Filho Jesus para morrer pela humanidade. E quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia não está só falando de um ajuntamento de pessoas, mas ela está falando da manifestação do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estaria. Então, quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando mais do que a união de pessoas. Nós realmente estamos falando da manifestação de Jesus nessa terra. Sabe, eu acredito realmente que quando Jesus fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está, porque nós manifestamos a ele. De uma forma sobrenatural, o Espírito Santo consegue nos fazer o corpo de Cristo. E esses homens realizaram o que realizaram, porque eles estavam andando debaixo dessa cabeça mesmo, obedecendo a Jesus Cristo naquilo que ele fazia. E vendo como Jesus viveu e cumprindo os seus mandamentos e realizando o que ele realizava. Tanto é que um dia as pessoas chegaram para eles e falaram assim: esses homens são cristãos. Esses homens, eles pregam essa mensagem sobre Cristo e eles fazem o que Cristo fazia, eles são cristãos. E daí surge a palavra cristãos, que significa pequenos cristos. Sabe, que é uma representação de Cristo. Na vida daquelas pessoas ali em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, eles começam a ver, olha, esses homens, eles se parecem muito com esse aí que eles estão pregando. Então eles são cristãos. E a mensagem dos apóstolos, a mensagem deles era isso: ó, nós vivemos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós nos movemos em Cristo. Era tudo sobre isso. Então a igreja, a realidade da igreja é essa, é a manifestação de Cristo. Então não existe uma coisa melhor para o mundo do que a igreja. Sabe, a igreja é a esperança da humanidade. E às vezes nós vivemos em um mundo, hoje nem tanto no Brasil, mas pelo menos na Europa, que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar que elas fazem parte da igreja, um pouco de vergonha de falar quem crê em Deus. Eu pelo menos eu gosto de sair com a Bíblia por onde eu vou lá. Eu choco as pessoas. Então, você pode acreditar em ET, você pode se vestir de Pokémon, sair na rua,
Se você quiser sair pelado na rua, você sai, ninguém se escandaliza. Agora, quando você fala que você crê na Bíblia, uou, como é possível? Esses dias a gente foi pregar naqueles, era um lugar lá em Portugal, era uma feira de mangá. Eu gosto de videogame, eu gosto dessas coisas. Mas a gente chegou lá e os caras estavam vestidos de Pokémon andando na rua, de Pokémon. Sabe, um outro lá, uns negócios que eu nunca vi. Eu comecei a olhar aquilo e falei assim, nossa, o cara tem coragem de fazer isso? Eu não vou ter coragem de pregar o evangelho nesse lugar? Poucos são eles, rapaz. Como que os caras não tem problema nenhum? Sabe, e às vezes a gente tem vergonha, mas nada foi tão bom para a humanidade quanto a igreja. Nós temos que ter orgulho de fazer parte disso. Eu até gosto de contar, de pregar o evangelho lá, porque quando eles começam a falar mal, você começa a contar a história da Europa, pelo menos da Inglaterra, através do cristianismo. Tudo que o cristianismo gerou, tudo que o cristianismo fez. Tudo parte da igreja, parte desses homens. E por quê? Porque realmente eles manifestavam a Cristo. Manifestavam o pensamento de Cristo e a vida de Cristo. Era a manifestação do próprio Jesus. E o que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que eles tinham a simpatia do povo. As pessoas gostavam da igreja. E eu olho para esse versículo e eu fico pensando, mas tem alguma coisa errada. Porque no mundo que eu vivo hoje, ninguém gosta. Você fala da igreja, a pessoa, não. Aí a gente pode olhar para isso e falar assim, é a culpa do mundo. Ou nós podemos ser um pouco mais humildes e falar assim, aonde que nós estamos errando? Porque se nós somos a manifestação desse Deus, as pessoas deveriam gostar dele, porque a gente gosta de Deus, não gosta? A gente não gosta dele? Não é bom para nós? Se nós somos o corpo de Jesus, as pessoas deveriam gostar também. Mas isso não acontece. E às vezes eu acho que nós falhamos um pouco em algumas coisas, e eu gostaria de falar sobre isso hoje. Em João, no capítulo 21, os comentadores da Bíblia dizem que aqui João colocou, nessa parte da história, no diálogo entre Jesus e os seus discípulos, aquilo que seria a obrigação da igreja, aquilo que a igreja deveria fazer. 3 pontos principais que definiriam o alvo, o porquê, sabe, o motivo da igreja, a missão da igreja. Quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós fazemos parte dessa igreja de Jesus. E aqui acontece o seguinte, Jesus, ele chega para os seus discípulos, vamos ler a partir do versículo 6, do capítulo 21. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia que estavam os peixes. Sabe, é interessante que quando Jesus chama os seus discípulos, desde o início do seu ministério, ele vai dizer para os seus discípulos que eles seriam pescadores de homens. E para que nós entendamos melhor aquilo que Jesus está falando, a gente precisa entender como aquelas pessoas pensavam. E o que significava para eles você pescar homens. Na época, eles falavam muito por sinais. E quando Jesus falava sobre pescar, ele estava apontando para o mar. E para aqueles homens, o mar significava um lugar de medo, um lugar de insegurança, um lugar que eles não sabiam o que poderia acontecer, um lugar desconhecido, eles não conseguiam, ninguém sabia o que tinha no fundo do mar. Existiam muitas lendas, eles não sabiam que se eles saíssem para pescar, eles voltariam. Podia acontecer uma tempestade no meio, tanto é que quando eles veem um fantasma lá, que eles pensam que é Jesus, eles ficam morrendo de medo, porque no mar acontece tudo, até fantasma anda sobre as águas. É um fantasma, eu acreditava em fantasma, nem tinha Hollywood ainda, não tinha filme, os caras já acreditavam em fantasma, porque era um lugar de insegurança para eles. Na cabeça deles o mar era isso, é um lugar de medo, não sabe o que vai acontecer, de escuridão. E é assim que as pessoas estão nesse mundo. As pessoas estão num lugar de insegurança, elas não conseguem ver. A Bíblia diz que elas estão em trevas, a Bíblia vai mais além, a Bíblia diz que elas estão mortas.
E Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Isso significa que nós seríamos as pessoas que tiraríamos as outras pessoas desse lugar de insegurança, desse lugar de medo. Sabe, essa é uma das funções da igreja, tirar as pessoas de lá. Esse lugar que elas não sabem porque elas estão vivendo, elas não sabem o que vai acontecer. O mundo vive sobre uma expectativa de acidente. O tempo todo parece que algo errado vai acontecer. Você já viu isso? O filho sai para viajar, a mãe liga, chegou bem. Ela está esperando que aconteça alguma coisa. Sabe, não tem aquela expectativa, não, vai dar tudo certo. Não, alguma coisa ruim vai acontecer. Não é possível. É a expectativa que o mundo tem mesmo. Ainda mais esse mundo que as pessoas acreditam que tudo foi um acidente. Você começou com um acidente, como não vai acabar com um acidente? É assim. Mas nós fomos chamados para tirar de lá. Mas uma coisa que falta muitas vezes para nós é entendermos que a mensagem cristã, ela não é só sobre a salvação. Sabe, não termina na salvação. Ah, você vai ser salvo. Salvo do quê? Ah, você é salvo do inferno. Não, a mensagem cristã, ela é sobre a totalidade do homem, a totalidade da criação e a eternidade de Deus. A nossa mensagem começa com: no início criou Deus os céus e a terra. Não começa no início salvou Deus o homem, não. No início criou Deus os céus e a terra. Então, quando nós falamos sobre salvação, nós estamos falando de tirar o homem desse estado que ele está, para levar para o estado original, que é Deus, conhecer a Deus. Então a salvação, ela é um meio que Deus criou para trazer o homem de volta. E às vezes quando nós ficamos só na mensagem da salvação, a gente não traz a verdade completa do evangelho e acontece como acontece no mundo hoje. Nós fomos num país, no Quênia, agora na África, é um país que tem igreja para todos os lados, mas é um dos países mais pobres e hostis que eu já vi na vida. Sabe, as pessoas creem que elas foram salvas do inferno, mas elas não entendem o porquê elas foram salvas, o para que elas foram salvas. E muitas vezes nós não realizamos o nosso chamado completo aqui como igreja, porque também nós não entendemos isso. Então Jesus vai falar assim: vocês vão tirar essas pessoas do mar, vocês vão tirar essas pessoas de lá, para levar para onde? Para onde que Jesus quer nos levar? Será que Jesus veio trazer uma religião para o homem? Ele vai falar: agora vocês vão seguir essa nova religião. Vocês têm aquela religião? Não. Será que Jesus veio trazer um partido político? Agora, será que Jesus veio trazer só uma revolução? Será que Jesus veio trazer uma nova filosofia para o homem? Ele veio trazer boas morais para o homem? Não, a Bíblia diz que Jesus chegou anunciando: olha, é chegado o reino de Deus. Então ele nos tira do império das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. E como Jesus faz isso conosco, nós agora somos chamados para fazer isso com os homens também. Paulo fala assim: nós que fomos reconciliados, agora pregamos para que vós também sejais. Sabe, da mesma forma que aconteceu conosco, nós fazemos com vocês. Esse é um dos papéis principais da igreja. E não está falando só sobre os pregadores, sobre todos nós, todos que fomos alcançados por Cristo, todos que fazemos parte dessa igreja agora. Todos que fazemos parte desse corpo. Nós estamos cansados de falar sobre isso. Tudo no corpo é importante. Tudo no seu corpo é importante. Cada um é uma parte do corpo e cada um tem a sua função nisso, para realizar o principal, que é ser pescador de homens, de tirar as pessoas desse lugar de trevas. Aí a gente fala: tudo bem, eu vou tirar as pessoas de lá e eu vou levar para onde? Jesus também nos ensinou. Ele mostrou para os seus discípulos, e para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5, que Jesus ele vai falar sobre ele vai dar o maior sermão da história. Todo mundo conhece o sermão, é o Sermão do Monte. E ele vai mostrar para os seus discípulos, e ele vai mostrar para as pessoas que estão ouvindo também, o que é a igreja. Que coisa fantástica é essa igreja. O que essa igreja é capaz de produzir, o que essa igreja é capaz de fazer. Qual é a função da igreja? O que a igreja está fazendo aqui? O que Jesus fala é maravilhoso e eu fico muito empolgado porque eu faço parte disso. Sabe, o que ele está fazendo na terra é possível porque ele está fazendo, nós podemos fazer isso. E a Bíblia diz assim, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13, ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Falando para os discípulos, falando para a igreja. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar o salgado outra vez? Sabe, na época, o sal ele era usado para duas coisas principais. A primeira é o que a gente usa até hoje, porque quem já tem geladeira não usa a segunda. Mas a primeira
Para que a gente usa o sal? Para tirar o melhor sabor da comida. Mas você não vai fazer um churrascão, você põe sal na carne lá, a carne fica mais gostosa. Você tira o melhor sabor. O sal tira o melhor que há. Quando Jesus fala para a igreja que nós somos o sal, ele está falando, vocês são responsáveis por tirar o melhor que há nessa terra. Por isso, a partir da igreja, começa essas manifestações, melhorando o mundo. Com todas as outras coisas que a igreja produziu. Por quê? Porque a igreja é o que tira o melhor. Sabe, você é responsável por tirar o melhor da sua faculdade. O que é lindo o que está acontecendo, mas o que acontece quando alguém cheio de Deus entra em ação ali? Eu fico pensando aqui que os hospitais, os orfanatos surgiram de homens consagrados a Deus, na maioria de monastérios, mas eu fico pensando o que aconteceria, o que surgiria de engenheiros consagrados a Deus, o que surgiria de professores consagrados a Deus, o que surgiria de diretores consagrados a Deus, o que surgiria de jogadores consagrados a Deus. Sabe, o melhor, tirar o melhor da sociedade, tirar o melhor da sua família, tirar o melhor dos seus amigos. Sabe, nós podemos apontar para as pessoas o que elas têm de pior, ou nós podemos apontar para as pessoas o que elas têm de melhor. Sabe, nós podemos olhar para nós o que nós temos de pior, ou olhar para nós o que nós temos de melhor, sendo sal, dando sabor para as coisas. E outra coisa que também o sal fazia era preservar. Eles usavam muito sal para preservar a carne, preservar a comida. E essa também é uma responsabilidade da igreja. A igreja preserva o mundo. Imagina se Jesus não tivesse vindo à humanidade. Ele vindo, já está esse caos. Imagina se não viesse. Imagina se a igreja não tivesse se manifestado. Eu comentei aqui no início, no primeiro culto. Pessoas lá na Europa me perguntam, qual é a diferença do seu Deus para o Deus islâmico? Eu falo, vai para o Oriente Médio, mano. Vai lá ver. Vê com seus olhos. Hoje você só tem a liberdade de pensamento que você tem aqui. Você só tem um entendimento do valor da vida que existe aqui. Você só tem a segurança que existe aqui. Por causa da Bíblia. Por causa desse Deus, de pessoas influenciadas por Ele, de pessoas influenciadas por essa verdade. Agora vai no mundo islâmico. Vê se você pode pensar diferente. A minha irmã mora em Omã, meu cunhado também. E eles falam lá, você pode crer o que você quiser. Omã fica do lado dos Emirados Árabes, é um país islâmico. Ele fala, se você pode chegar lá e ser cristão, sem problema. Agora, o Omani não pode se converter. Se o Omani se converte, ele perde os direitos como cidadão. Aqui você tem a escolha, você crê no que você quiser. Deus permite, Ele dá a liberdade para que você crê no que você quiser. O homem é livre. E essa é uma realidade de Deus. Deus não é um ditador. Deus não obriga as pessoas. Deus dá liberdade. Mas isso aconteceu no nosso mundo hoje, nós só temos isso hoje, nós só podemos falar contra Deus hoje, porque Ele nos deu essa liberdade. Lá não. Por quê? A igreja é o sal, ela tira o melhor e a igreja conserva. Então Deus colocou a gente aqui para conservar o que há de melhor nessa terra. E também a Bíblia diz, quando Deus estava dialogando lá com Abraão, ele fala assim, se tiver um justo eu não destruo lá. Sabe, o mundo está debaixo da ira de Deus e ainda não aconteceram coisas piores com esse mundo porque a igreja está aqui, porque existem pessoas que correspondem a Deus. Então essa é a nossa função como igreja. E Jesus vai continuar dizendo assim, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Aí ele vai falar sobre a igreja e ele vai falar que a gente é uma cidade. Então Jesus olha para a igreja como uma cidade. E o que é uma cidade? É uma sociedade de pessoas. Numa cidade você tem a sua forma de pensar, a sua cultura. Mas essa cidade que Jesus fala, ele fala que é uma cidade sobre o monte. Sempre que a Bíblia fala de monte, a Bíblia está falando de um lugar de escape, um lugar de salvação. Corra para os montes. Sabe, o monte é onde existe paz. O vale está difícil, o monte está bom. A gente conhece isso.
Jesus fala sobre isso. Vocês são uma cidade sobre um monte. É um lugar onde as pessoas encontram esperança, onde as pessoas encontram saída, onde as pessoas encontram luz. Mas mais do que isso, quando Jesus fala sobre a cidade, ele está falando assim: vocês são uma sociedade diferente dos outros. Sabe, nós vivemos em um mundo onde as cidades, as sociedades, elas giram em torno de dinheiro, elas giram em torno de fama. As pessoas estão lá correndo atrás da fama, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da moda, correndo atrás da beleza e servindo a isso. E é isso que molda o pensamento. Mas essa cidade que Jesus mostra aqui que seria a igreja, seria uma cidade onde não era a fama que seria Deus. Não eram os seguidores que moveriam as pessoas. Não era o dinheiro, mas sim o próprio Deus. O Senhor Jesus seria. E quando o Senhor Jesus é Deus, a cidade se torna como Ele. A cidade passa a pensar como Ele. E não tem como uma cidade dessa não atrair as pessoas. Sabe, nós precisamos ser esse lugar, e uma das funções da igreja é ser esse lugar, onde o mundo olhe para a gente e fala assim: é assim que tem que se viver. Eles vivem do jeito certo. Esses dias eu estava na Inglaterra, e a gente estava lá conversando, e tinha uma menina grega, ouvindo a conversa. Ela viu a gente falando português, ela falou uma palavra em português, e a gente foi falar com ela. Aí nós chegamos lá para conversar com ela, e começamos a conversar, e um amigo meu, ele era líder de adoração, e ele sabia a palavra adoração em grego. Aí ele olhou para ela e falou essa palavra. Quando ela ouviu aquela palavra, ela fechou a cara na hora, assim. Ele falou a palavra errada. Xingou a menina, mano. Ah, você já falou isso? Você vai falar alguma coisa? Você fala em outra língua, não sabe, xinga. Aí eu falei: falou isso, xingou. Aí ela olhou para nossa cara assim e falou assim: vocês são da igreja? É sim? Nós somos. Então, ela falou assim: então sai daqui. Eu não quero falar com você. Eu falei: eita, moça, sua mãe te deu educação, não? Estava conversando até agora com a gente, o que aconteceu? Não, vocês são da igreja, a igreja não presta, a igreja só quer isso, a igreja só quer nosso dinheiro, a igreja aprisiona as pessoas, a igreja não sei, começou a falar um monte de coisa. Eu falei: não, você está maluca, está falando uma coisa errada. Você não sabe o que você está falando. E comecei a falar para ela e contar tudo isso que eu falei para vocês, e como o mundo mudou por causa da igreja. E ela foi assim, ela falou pra minha cara, falou assim: então você é cristão? Eu falei: sou. Ela falou: então você não transa, não? Assim. Eu falei: não transo. Mas sabe por que não? Ela falou: por quê? É porque eu não sou casado. E você não é um objeto para o meu prazer. A mulher, nessa cidade aqui, ela não é objeto para o prazer do homem. Eu não quero você só por um dia e depois não ter você mais. Nessa sociedade aqui, a mulher terá um só marido, e o marido terá só, e um será para o outro uma só carne, e o homem tem valor. E comecei a falar assim. Aí o olho dela começou a encher de lágrima, porque ela sabe o mundo que ela vive, ela sabe o valor que ela tem. Mas nessa sociedade aqui, nesse lugar sobre o monte, não é assim, não é do jeito que o mundo vive, é diferente. E quando Jesus fala conosco assim: vocês são uma cidade sobre o monte, ele está falando assim: vocês são um lugar onde as pessoas precisam olhar e falar assim: é isso, é assim que nós precisamos viver. Sabe, o reino de Deus é esse lugar onde as pessoas queiram viver, é um lugar bom. Mas nós não podemos levar as pessoas para um lugar onde nós não estamos ainda. É necessário uma posição nossa nisso. Sabe, para que eu seja essa cidade sobre o monte, eu tenho que parar de brigar com os meus. Para que eu seja uma cidade sobre o monte, eu tenho que perdoar. Essa cidade sobre o monte. Aí Jesus continua no seu diálogo com Pedro. Ele fala assim: Pedro, você me ama? Perguntando para a igreja: igreja, vocês me amam? E Pedro era uma representação da igreja ali, direta, sempre foi. Ele falou: eu te amo, então se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você quer provar o seu amor por mim? Você quer mostrar que você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu acho incrível como Jesus fala sobre ovelhas, porque o meu desejo era: apacenta os meus leões. Muito mais fácil. Você abre a porteira, o cara, bicho vai. Sai, vai caçar, não tem problema nenhum. Ele se vira, não é? O leão se vira. Ele manda na floresta. Ele não tem medo.
Todo mundo tem medo dele. Eu queria leão, mas ovelha. Sabe, a ovelha não sabe fazer nada, velho. O que a ovelha faz? Nem afeto a ovelha tem. Um gato tem mais afeto do que uma ovelha. Apesar do gato saber que ele é o seu dono, não que você é o dono do gato, né? Você sabe? Eu queria ser apacenta dos meus cachorrinhos, ia ser melhor. Sabe, o cachorro, você briga com ele, xinga ele, na hora que você chama ele tá lá. Sem ressentimento nenhum. Te ama. Tá pronto, tá do seu lado. Mas ovelha. O que a ovelha faz, bicho? Sabe como um lobo engana a ovelha? Ele vai, mata uma ovelha, coloca a pele dela sobre ele, engana as outras. Olha isso. Como que uma ovelha consegue ser tão ovelha assim? Não é possível. Para não falar outra coisa, né? Eu acho que até um burro é melhor que uma ovelha. Burro pelo menos aguenta, carrega peso. Ovelha não. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Essa é uma função da igreja, sabe? É apacentar essas pessoas. E é interessante que ele fala assim, as minhas. Não são nem as suas, porque se fosse, eu escolhia. Ou eu vou apacentar as ovelhas pop. Pelo menos eu ganho like no Instagram. Entendeu? É chata, mas dá para aguentar. Não, mas ele fala, apacenta as minhas ovelhas. São as ovelhas dele, que ele escolhe, que ele chama. E porque nós amamos a ele como igreja, nós estamos ali para apacentar essas ovelhas. Essa é uma função da igreja. E apacentar é ensinar, cuidar. Então a nossa função de tirar, não é só tirar as pessoas das trevas, mas levá-las para a luz. Ensinar elas a viver. O mundo não sabe viver. Não sabe como lidar com dinheiro. O mundo não sabe como lidar com as pessoas. O mundo não sabe. Eles têm uma outra forma de pensar, uma outra cultura. Jesus, ele vem trazer uma cultura diferente, uma forma de pensar diferente. Ele fala, você me ama? Você quer me servir? Apacenta as minhas ovelhas. Faz parte disso, nós estamos lá. As ovelhas às vezes são as ovelhas chatas, mas estamos lá. Aí, Jesus continua, e ele vai falar para Pedro, e vamos voltar lá em João rapidinho. João 21, ele vai conversar, ele vai falar com Pedro, e ele vai falar a única forma possível disso acontecer, porque aquilo que Jesus pede para a gente, só é possível nele, não tem. Outra religião você consegue servir, vai lá. Mas o evangelho, isso daqui, só é possível com Deus. Não tem como você fazer sozinho. E Jesus vai mostrar isso para Pedro. Ele fala sobre isso, ele fala, vai pescar. Aí você pescou, agora você cuida. E como você vai cuidar? Ele fala o seguinte, versículo 18. Ele diz, eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros os vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo como que ele ia morrer. E assim glorificar a Deus. Então Jesus lhes disse, siga-me. O que nós aprendemos aqui? A única forma de você viver isso que Jesus está falando é você ter as suas mãos amarradas para ser levado por ele. A única forma de você viver essas coisas que Jesus fala é você seguindo a Cristo. E seguir a Cristo está em deixar a sua vida. É o que Jesus fala para Pedro, fala assim, ó, você ia para onde você queria, agora não dá mais. Para que isso aconteça, você tem que, as suas mãos serão amarradas. Você vai para onde você não quer. Porque se a gente for para onde a gente quer, mano, a gente não vai ser igreja nunca. Se a gente for para onde a gente quer, a gente vai pensar nos nossos próprios interesses, que às vezes não é o interesse de Deus e não é o interesse das pessoas. Essas pessoas aqui em Atos, eles tinham o favor do povo porque não tinha como não ter. Eles estavam ali como Jesus estava. Como que eles não iam querer isso? Sabe, aquelas pessoas estavam ali vivendo o que eles viram Jesus viver e fazendo o que Jesus mandou fazer. E por isso tinha a simpatia do povo. Mas isso só é possível quando nós entendemos que nós precisamos seguir a Cristo. É a única forma, é ter a nossa mão ser amarrada, porque ninguém quer cuidar de ovelha.
Ninguém quer ir pescar no mar com medo. Ninguém quer aguentar essas pessoas. Sabe, a nossa tendência é sempre outra. A nossa tendência é sempre pensar em nós mesmos. Mas o Evangelho nos ensina a deixar a nossa vida. Nos ensina a deixar os nossos, que nós queremos, a nossa vontade e seguir a vontade de Deus. E quando nós seguimos a vontade de Deus, nós vivemos isso. E é um paradoxo do Evangelho, que é difícil de compreender. Como que eu posso deixar a minha vida para ganhar a vida? Como que eu posso morrer para viver? Sabe, é muito difícil de entender. Mas se o autor da vida está falando, ele deve saber. Então, vamos acreditar. Se ele criou isso aqui, ele sabe o que ele está falando. Só que ele olha para a igreja e fala assim, a única forma de vocês conseguirem fazer isso é me seguindo. Deixando a sua mão ser amarrada. Mas eles estão seguindo a quem? É interessante que quando Jesus chega para os seus discípulos agora, nessa parte, ele vai demonstrar o que é a igreja, as funções da igreja, o que a igreja tem que fazer. Ele usa uma palavra aqui que na minha tradução, vira a página. Na minha tradução, no versículo 6, está escrito aqui. Não, no versículo 5, está escrito assim, filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Só que em algumas versões está escrito filhos, outra versão está escrito amigos, outras versões está escrito outra coisa, porque era uma palavra que não era comum. Não era uma palavra que você escreveria um livro, você não colocaria essa palavra num livro, ou em mandamentos. Era uma palavra usada, os comentadores dizem que era como uma gíria, sabe, uma palavra próxima. Não era uma palavra formal. Era uma palavra só usada com pessoas muito próximas suas. Lá em São Paulo a gente chama, e aí, mano? E aí, meu irmão? E aí, bro? Eu não sei como que é na sua época, como que era na sua época? Eu não sei como é que era. Como é que era? Mas assim, era uma palavra muito, sabe? E aí, meu amigo? E aí, meu irmão? E essa era a mesma palavra que Jesus falou assim, olha, eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vocês sabem. Essa era uma palavra que significava assim, e aí, meus verdadeiros amigos? É o que Jesus estava falando para eles. Jesus chega e fala, e aí, meus irmãos de verdade, meus amigos de verdade. Então esse Jesus que eles estavam seguindo não era um Deus distante deles, um Deus que cobrava tudo deles, não tinha dado nada. Esse Jesus que Jesus fala assim para eles, segue-me, é aquele amigo que se entregou totalmente. É um amigo que não escondeu nada deles. É um amigo que foi totalmente sincero com ele. Esse era o Jesus que ele estava falando assim, segue-me. Esse amigo, essa pessoa que eles podiam confiar toda a vida, porque Jesus se abriu totalmente para eles. Jesus confiou neles, Jesus chamou eles, Jesus viveu com eles, conviveu com eles. Era esse Jesus. Não era um Jesus longe, ditador, chato, faz isso, não faz aquilo. Não, era esse amigo nosso. E aí, meus verdadeiros amigos, tem peixe aí? Então, quando Jesus fala assim, segue-me, nós entendemos que nós temos que ser como Jesus. E como Jesus foi um verdadeiro amigo, a igreja precisa ser um verdadeiro amigo para as pessoas desse mundo. Sabe, não existe uma forma de evangelismo maior do que essa. Existe. Vamos fazer um teste? Quantos aqui se converteram através de uma pregação no rádio? Quantos aqui se converteram através de um panfleto? Vamos lá. Isso aí, glória a Deus. Deus usa também. Quantos se converteram através de uma ação de evangelismo na rua? Alguém foi lá e teve uma ação. Agora, quantos se converteram através da vida de um amigo que te trouxe para Jesus ou de um familiar? Está vendo? Não existe uma forma mais forte, mais eficaz de evangelismo do que essa, cara. Jesus, para salvar os seus discípulos, ele veio, se aproximou, comeu com eles, esteve com eles. Era alguém que os discípulos podiam confiar. Então, quando ele chama os seus discípulos para seguir, ele está falando assim, faz isso, o que eu fiz com vocês, faça com o mundo. Sabe, no mundo as pessoas não têm amigos assim. No mundo é tudo sobre o que você pode me dar. Sabe, é tudo sobre ser intencional naquilo que você pode me dar. Não é sobre quem você é, o que eu posso fazer por você.
É uma competição, as pessoas não sabem viver. Mas a igreja de Jesus é um povo que é verdadeiros amigos, não do sistema do mundo, mas das pessoas, daqueles que estão ali. E ser um verdadeiro amigo não significa que você vai concordar com isso, que isso não é um verdadeiro. O verdadeiro amigo fala a verdade. O verdadeiro amigo leva para o lugar certo, mas sempre partindo do amor, de um lugar de amor. O que você faria por um verdadeiro amigo? O que você faria para que um verdadeiro amigo, para um amigo seu fosse salvo? O que você faria para que um amigo seu conhecesse a verdade? Essa é a nossa posição diante do mundo. A igreja precisa ser amiga do mundo, amiga das pessoas, um amigo que as pessoas podem confiar. Entenda, quando eu falo do mundo, eu não estou falando do sistema do mundo, estou falando das pessoas que estão perdidas. Sabe, um lugar onde as pessoas podem vir e abrir os seus problemas, e falar do que elas estão passando, e saber que nós vamos ajudá-las. Mas isso só é possível, a gente só consegue ser amigo dessas pessoas se nós tivermos Jesus como nós. Porque muitas vezes as pessoas vão nos trair, as pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão mentir sobre nós. Isso pode nos afetar. Não irá nos afetar se a gente tiver o nosso verdadeiro amigo. Você pode fazer isso para mim? Tudo bem, eu tenho o que eu preciso. Eu não estou aqui pelo que você pode me dar, eu tenho. Você não pode me machucar, porque eu... Você não pode fazer nada contra mim, porque eu encontrei a minha vida. Sabe, a minha mão está sendo levada para lá, e a minha mão está amarrada para lá, e eu quero te levar para lá também. Se a igreja se nós formos para essa geração, eles precisam de verdadeiros amigos, não tem como eles resistirem a essa verdade. Sabe, as pessoas precisam ver na nossa vida aquilo que nós acreditamos. E se nós cremos em um Deus que nos entregou por nós, nós podemos nos entregar por eles. E esse é o coração que sempre moveu, fazendo com que a igreja não fugisse dos problemas, mas corresse para os problemas. Porque eles entenderam que se existisse esperança no mundo, essa esperança estava naqueles chamados pelo nome de Jesus. Como Jesus falou, os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre o meu corpo. E nós fazemos parte disso. É um privilégio fazer parte disso. É uma honra fazer parte disso. E se nós nos esforçarmos para viver isso aqui, deixar nossa mão ser amarrada, nós vamos ver esse mundo ser transformado mais uma vez. Amém? Fica de pé, vamos orar. Esse é um desafio nosso, foi dado a nós. Nós temos que pescar os homens, nós temos que ensiná-los, nós temos que apacentar as ovelhas. E é uma honra fazer isso, é uma honra seguir a Jesus. Mas se você esquecer de tudo que nós falamos aqui, a estratégia principal para que isso aconteça é você ser um amigo dessa pessoa. Seja amigo do seu vizinho, seja amigo dos seus colegas de trabalho, seja amigo, seja amigo. Antes deles confiarem no seu Deus, eles precisam confiar em você. Os discípulos começaram a seguir Jesus sem saber quem ele era, quase, velho. Mas eles seguiam a Jesus. Não, nesse homem a gente pode confiar. Ninguém sabia o que as pessoas dizem sobre mim. Elas falam isso, falam aquilo. E você? Não, você é o filho de Deus. Por quê? Porque se aproximaram primeiro. Porque estavam próximos. Nós precisamos que as pessoas sejam próximas a nós, mas nós precisamos ser próximos das pessoas. E quando a gente olha para o mundo, e eu sei que é difícil às vezes, mas o que nós vamos esperar de um mundo morto? Então, o que a gente pode esperar de pessoas assim? De pessoas que estão em trevas, de pessoas que estão no meio do mar, de pessoas que estão inseguras, de pessoas que não vivem numa cidade sobre o monte, de pessoas que não vivem num lugar de luz. O que nós podemos esperar? Mas nós somos esse lugar, nós podemos trazer essas pessoas. Nós podemos demonstrar esse amor, esse interesse. E pode ter certeza que as pessoas vão se aproximar, porque é uma cidade sobre o mundo. Foi ele que falou, não é você que está falando isso, não é você que está tentando. Ele falou, vocês são uma cidade sobre o monte, vocês são sal, vocês são a luz. Vocês são isso, vocês não serão isso, vocês são. É isso que nós somos. E se nós entendemos isso que nós somos, nós vamos viver segundo isso. Porque nós andamos para onde nós olhamos. Você não anda olhando para lá assim, ó. Você vai para onde seu olho está. E se você enxerga isso que você é, você vai
andar para esse lugar. Se nós enxergamos isso que é a igreja, nós vamos andar para esse lugar. E se nós enxergamos que Deus pode fazer isso, nós vamos ver acontecer. Nós vamos se esforçar para que isso aconteça. Irá acontecer. Isso vai acontecer de novo na Europa. Está acontecendo no Brasil. E vai acontecer no mundo todo. Mas você fala assim, mas Paulo falou para Timóteo lá que nos últimos dias aconteceria isso e aquilo. Ele falou mesmo. Você vai lendo lá, ele fala tudo isso. Aí ele fala assim, não se aproxime dessas pessoas. Mas como? Não era nos últimos dias? Como não se aproximar? Timóteo já estava nos últimos dias. E porque eles estavam nos últimos dias, eles deixaram de acreditar na promessa. E eles deixaram de viver isso. Nós não sabemos quando irá acontecer, quando Jesus vai voltar. Nós sabemos que nós temos que viver agora. Nós sabemos que nós temos que fazer agora. E nós temos que ser essa igreja que ilumina o mundo. Pai, nós te agradecemos essa manhã pelo privilégio de fazer parte do seu corpo, de fazer parte dessa igreja que tem mudado, transformado o mundo. Senhor, que o Senhor nos dê essa revelação e essa alegria de saber disso. E o que não foi feito ainda, que precisa ser feito, o que nós podemos... Deus, como será a nossa vida entregue a Ti? Se a igreja realizou tantas coisas boas no passado, o que a igreja pode realizar hoje? O que nós podemos realizar hoje? O que o mundo precisa que só a igreja, que só pessoas entregues a Deus podem fazer? Pelo que nós temos que lutar? Pelo que nós temos que viver? Pai, eu peço que o Senhor mostre a nós qual é a nossa parte nesse corpo. Sabe, o que cada um aqui tem que fazer nesse corpo? Mas sempre entendendo que nós estamos debaixo da cabeça que é Jesus. E só mais uma coisa, olha para mim. Talvez você está ouvindo isso e você fica pensando assim, que todo mundo na igreja tem que ser igual. Sabe, hoje em dia, pregador tem que usar Vans. Mas olha que interessante, quando Jesus chega para os seus discípulos e ele chama os discípulos no barco, olha quem estava no barco, olha para você ver. Estava Natanael. Natanael era o cara que Jesus viu debaixo da figueira e falou para ele, ó, te vi debaixo da figueira. E ele creu. Com um sinal, Natanael creu. Mas tinha tanta figueira, todo mundo passava embaixo de figueira, mas ele foi o suficiente para ele. Mas no mesmo barco estava Tomé. Conhece Tomé? Tomé é o cara que falou, não interessa, pode ter figueira, pode ter anjo, pode ter o que você quiser que você está falando. Se eu não for lá e tocar, eu não vou crer. Totalmente o oposto de Natanael. Natanael fala assim, eu te vi lá, eu creio. Tomé não, todo mundo viu. Eu tenho que tocar, não é só ver, eu tenho que tocar. Cético, outro cara. No mesmo barco estava João, racional total. Foi João que ouviu Jesus falando, ó, joga a rede do outro lado aí. Ele pensou assim, opa, eu já ouvi isso antes. Teve um outro dia que uma pessoa também falou pra gente jogar a rede, é o Senhor. Racional. E no mesmo barco estava Pedro, que a Bíblia diz que ouvindo que era o Senhor, vestiu as suas roupas e pulou no mar. Eu te pergunto, quem que veste roupa para pular no mar? Você vê como Pedro pensava. Pedro não era o cara que pensava, ele era o ativista. É o Senhor, vestiu a roupa, pum. O oposto, pessoas totalmente diferentes, mas porque estavam debaixo do senhorio de Cristo, conseguiam viver juntas. Sabe, a igreja é esse lugar onde o mundo olha e fala assim, meu, só por Deus mesmo. Essas pessoas só estão juntas porque Deus existe, não é possível. Sabe, nós precisamos ser esse lugar, e é possível. Deixando as diferenças de lado, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós conseguimos andar juntos, caminhar juntos. E isso mostrará ao mundo que aquilo que nós vivemos é verdade. Porque veja, Jesus não falou assim, olha, serão os milagres que vão comprovar que vocês são os meus discípulos, os mortos ressuscitando que vão comprovar, não. Ele falou, quem vai mostrar que vocês são os meus discípulos é o amor um pelo outro. Então, se nós precisamos nos perdoar para ser essa igreja, vamos perdoar. Sabe, se a gente... tem um amigo meu que é São Paulino, eu amo ele. Tem que aguentar ele falando que é líder agora.
Sabe, ainda bem que não é santista, que o Santos não é líder, ainda bem. Tem que ficar aguentando, eu amo ele, a gente consegue conviver. Aí às vezes eu tô lá em São Paulo, eu vou no Morumbi com ele, aí ele vai em Itaquera comigo. A gente convive junto. Esse é o lugar, a igreja é esse lugar, onde a gente consegue deixar as diferenças de lado, porque o amor nos une. E esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, deixamos a nossa mão ser amarrada, mais nós vamos viver isso. E o mundo conhecerá a vida. Pai, então faça isso conosco, nós queremos mais. Que o Senhor possa nos usar para mostrar para esse mundo, Senhor, o quão o Senhor é bom, os seus planos, a sua vontade. O Senhor nos possa usar para trazer segurança para o mundo, para trazer saúde para o mundo, para trazer vida para o mundo. Que o Senhor possa nos usar para isso. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser a sua igreja, que essa geração seja a sua igreja, que a sua igreja se manifeste nesse mundo de uma forma que ainda o mundo não viu, porque o mundo aguarda ansiosamente a manifestação da sua igreja. Eles aguardam ansiosamente a manifestação dos seus filhos. Senhor, nos ensine. Nós não sabemos viver, mas que as nossas mãos sejam amarradas para te seguir, para ir para onde o Senhor está, para andar por onde o Senhor está andando, Pai. O mundo depende disso e nós queremos viver isso. Nós queremos ser essa igreja, Pai. Nós queremos ser esse corpo. Nós queremos experimentar aquilo que só o Senhor pode fazer. E nós temos esperança. Nós sabemos, nós cremos em Ti. Nós sabemos que o Senhor pode e irá fazer isso em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, use a nossa vida. Use a nossa vida. Sabe, eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. Eu acredito que hoje Deus ele quer mostrar para você aonde que precisa de sal. Qual é o sal que Jesus quer que você seja? Aonde? Aonde Ele te colocou para você tirar o melhor daquele lugar, para você conservar aquele lugar. Aonde Deus te colocou para que as pessoas olhem e falem assim, é assim que eu tenho que viver. Porque eu quero terminar de ler ali no capítulo 5 rapidamente para você ver a importância de como nós vivemos, a importância que tem no mundo. Olha isso. No capítulo 5 Jesus termina dizendo o seguinte. Olha o que ele fala, terminando falando sobre o sal, falando sobre a luz. Ele fala assim: da mesma forma, depois ele fala que nós somos colocados sobre um pedestal, de onde ilumina todas as coisas. Ele fala, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Entendeu? Como nós vivemos deve brilhar. Para quê? Para que todos vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Sabe, essa forma que nós vivemos irá iluminar o mundo e fazer com que o mundo louve ao Pai que está no céu. As nossas boas obras iluminam as pessoas, mostrando a verdade sobre a nossa vida. Sabe, o mundo, as pessoas, os nossos amigos dependem disso. Não é só sobre agradar a Deus, mas é a consequência que isso traz. A mudança, o impacto que isso traz na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa escola, na nossa família, nos nossos amigos. E Jesus falou, as vossas boas obras iluminarão. Ele não falou talvez iluminem, pode ser que iluminem. Iluminarão e farão com que as pessoas louvem ao Pai que está no céu. Então vamos andar para esse lugar, viver esse lugar, ser esse sal. O que Ele espera de nós? Ah, mas eu não sei como fazer, cara. Deixa que as suas mãos sejam amarradas. Se entregue a Jesus. Siga Ele. Talvez Jesus vai querer que você vá nos presídios. Talvez Jesus está indo e você tem que seguir Ele nas escolas. Talvez tem que ir nos fóruns, nos colégios, nos hospitais, nos festivais. Eu não sei. Siga Ele. E
você vai ver isso acontecer. Pai, nós te agradecemos. Nos mostre agora o que o Senhor espera de nós. Quais são os seus planos para nós? Aonde o Senhor nos quer? Como o Senhor quer iluminar esse mundo? Aonde o Senhor quer iluminar? E que o mundo conheça a vida através de nós, Pai. Que nós sejamos essa esperança para o mundo. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém.